prazer em falar sobre dois assuntos que eu curto bastante, que estão no entorno de um software que eu amo de paixão, que é o Máximo da IBM. Eu gostaria de dizer para a IBM que eu vi o Máximo antes de vocês, né? Então, o primeiro contato que a gente teve com o Máximo foi lá em 1995, né? Já era fantástico. E o que a IBM fez nos últimos anos também foi muito interessante. Então, a ideia do bate-papo de hoje, no fundo, é uma resposta ao questionamento de um amigo da área de serviços industriais aí. Ele falou assim: o que você acha que vai pegar a hora que a economia virar? Será que vai ser a ISO 55 ou será que vai ser a indústria 4.0? Né? Fala-se muito, a crise segura muita coisa, mas o que vem? E eu fui pego de surpresa por aquela pergunta e fiquei refletindo durante algumas semanas. E quando o Larotonda me fez o convite para palestrar, eu propus o tema para ele e ele topou de cara, né? Então a gente vai fazer uma discussão aqui sobre esses dois assuntos e lá no final a gente mostra o que é a nossa opinião do que vai acontecer, tá? Então vamos assim, a ISO é uma norma de gestão. As normas de gestão, elas existem já há muitos anos. A primeira que foi adotada, que todo mundo conhece, é a ISO 9000, Gestão da Qualidade, né? Então, existem sempre críticos com relação a isso, porque acaba gerando burocracia, um monte de papel, né? Mas uma norma de gestão, ela é uma forma de uma empresa formalizar o conhecimento que detém sobre o seu negócio e que lhe permite otimizar performance. Tá? Então, nasceu lá a ISO 9000, né? Depois vieram a ISO 14 de gestão ambiental, mais recentemente aí a gestão de energia, e a última que a gente tem conhecimento é a ISO 55. O que é a ISO 55? Como diz o mineiro, né? Dom Covim, Prom Covô, né? Então, a ISO 55 nasceu da PAS 55. Pô, Simcock, facilita a nossa vida, vai. A PAS 55 é uma especificação britânica, ela não tem força de norma, né? E nasceu lá em 2004 como um movimento do IAM, que é o Instituto de Gestão de Ativos, que voluntariamente construíram essa especificação pública disponível, né? Por isso o PAS, Public Available Specification. E a partir de 2004, talvez o primeiro grande avanço tenha sido o que seria a ANEEL do Reino Unido, disse para as empresas de geração e distribuição de energia elétrica: senhores, querem renovar seus contratos? Certifiquem-se na norma PAS 55. Aí começou, viralizou. Por quê? Empresas que atuavam no Reino Unido também tinham negócios no Canadá, Nova Zelândia, Austrália, né? Deu uma migradinha para a Europa. E aí, quando a coisa começou a ganhar abordagem internacional, pensou-se, cara, se ela está virando internacional, por que não virar ISO? Então, houve alguns anos de discussão, até que em janeiro de 2014 foi lançada a ISO 55 sobre gestão de ativos. Tá? Questão de 2 ou 3 semanas depois, foi lançada já no Brasil a ISO 55 em português. A gente participou do grupo que fez a tradução da norma, né? Muito bem, o que fala a ISO 55? A ISO 55, e esse é o texto extraído da norma, né? Então, gestão de ativos é a atividade coordenada de uma organização para obter valor a partir dos ativos, que envolve um equilíbrio entre custo, risco e desempenho ou performance, né? Então, o que ela busca é que mostrar
que o ativo está lá porque é de interesse do acionista, para não dizer parte interessada. Né? Então, se existe lá uma planta de celulose, é porque o dono da empresa quis montar lá uma fábrica de celulose. Para quê? Para ganhar dinheiro, extrair valor de lá. Né? Se é uma empresa de geração de energia, ela está aí porque o acionista quer extrair valor dele. A norma busca dar equilíbrio a essas coisas. Né? Então, de uma forma bem simples, né, eu posso ter uma planta, ou até aqui uma instalação predial, né, que eu desejo uma determinada performance dela. Posso fazer muita manutenção e, consequentemente, o risco nenhum. Mas o custo vai ser bem alto. Posso não gastar nada em manutenção. O meu risco sobe e, muito provavelmente, a minha performance cai. Então, a norma busca esse equilíbrio. Né? Então, estão aqui os componentes da norma, né? os 3 volumes aí. A que especifica os requisitos é a ISO 55001, de uma forma bem parecida com as outras. Você tem uma de visão geral, princípios, né? E uma outra de diretrizes. Mas a que dá os requisitos é a 55, a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Né? Então, dentro dela está embutido o ciclo do PDCA, que é um velho conhecido nosso. Né? Então, você quer fazer alguma coisa, você planeja, e aí você executa o plano. Em executando o plano, você verifica o que você planejou contra o que está acontecendo, e em função do que você encontra, você atua para melhorar. Esse é o ciclo PDCA, e ele está embutido na norma. Né? Então, são alguns requisitos, a gente coloca essa visão diferenciada, né, de como que cada um dos requisitos da norma está compreendido dentro desse ciclo. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui, basicamente, sobre essa parte aqui de contexto, liderança e planejamento. Né? Se a gente fosse falar do todo, são mais ou menos uns 70 devs que uma empresa, uma organização tem que cumprir para poder estar em conformidade com a ISO. Né? Então, dentro do item de planejamento, o primeiro quesito que a gente discutir é o contexto da organização. Então, a norma pede que a gente avalie questões internas e questões externas que possam impactar na gestão de ativos. Né? Para quem não conhece, um bom exemplo disso é aquela metodologia do SWOT. Né? Eu acredito que no mundo empresarial hoje todo mundo conhece essa metodologia para avaliar oportunidades, ameaças, enfim. Né? Pede-se também que se especifique quais são os objetivos de gestão de ativos. Né? Então, se o acionista colocou aquele motor elétrico lá, ele tem um propósito. Então, eu como gestor de ativos, quais são os meus objetivos com relação àquele motor e com relação à organização, mas sob a ótica de gestão de ativos. Tá? Lewis Carroll, aquele cara que escreveu Alice no País das Maravilhas, disse que, através daquela história do coelho lá, que quem não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. Então, eu fiz um post numa rede social aí, num perfil que eu tenho esses dias, exatamente sobre essa questão. Né? Então, se eu, como gestor de ativos, não sei para onde a minha organização quer ir, então qualquer coisa que eu fizer está boa. Dentro da ISO isso não funciona, da 55. Né? Eu tenho que fazer aquilo com aquele ativo, mas que esteja alinhado com os objetivos da empresa. Né? Então a norma pede isso, para formalizar isso. Tá? A norma também pede que a gente monte
o que é, seja o plano estratégico ou planejamento estratégico de gestão de ativos. E manteve a tradução do termo em inglês, porque acreditou que o termo não ia pegar, que é o planejamento estratégico de gestão de ativos, né? Então manteve a sigla SAMP. Pede que a gente crie uma política de gestão de ativos, uma forma bastante similar ao que existe com relação às outras ISOs, tá? Ok, tranquilo com relação ao entendimento do contexto da organização, né? Agora, um outro aspecto que precisa ser coberto é quais são os interesses, as necessidades e as expectativas das partes interessadas. Então, a norma pede que a gente identifique, formalize isso, né? Quais são os requisitos e as expectativas das partes interessadas? Quem são as partes interessadas, né? É só o acionista? O que os requisitos governamentais podem impactar a gestão de ativos, né? Quais são os critérios para a tomada de decisão? Então, esses critérios são quais? Aqueles que vão responder aos interesses do acionista na tomada de decisão de dia a dia. Então, é o critério que a gente vai utilizar para tomar uma decisão sobre um projeto ser decidido investir ou não, ou se, no planejamento, ou melhor, na priorização de ordem de serviço. A forma, a velocidade, o tempo de resposta que o agente de manutenção deve adotar tem que estar em linha com isso aqui. Tá? A norma pede também que sejam especificados os requisitos de registro de informação, né? O acionista ele pode lhe interessar, ou uma parte interessada pode chegar na planta e precisar, eu quero ver como é que está a manutenção da minha planta. Então a norma pede que você formalize um processo para isso. Tá? Determinação do escopo do sistema de gestão de ativos, né? Então, a primeira questão é limites do escopo. Para quem atuou ou atua em plantas industriais que tem uma certificação ISO 9000, eu me lembro bem disso porque eu vivi isso lá no começo dos meus 30 anos de história, né? Então, eu falei, puxa, mas esse equipamento aqui é um equipamento ISO? O que estava subentendido ali? Então, dentro do sistema de gestão da qualidade e também no sistema de gestão de ativos, você deve especificar quais são os equipamentos que vão fazer parte do escopo. Aí eu fico me perguntando, gastei, sei lá, 10 mil reais para comprar um motor que aciona aquela bomba dosadora, que manda aquele produto que vai eventualmente afetar a qualidade, mas ele não está no escopo do sistema. Ué, não está no escopo do sistema, então não é para atender requisito do acionista da parte interessada? Para que eu preciso do motor? Né? Bom, o escopo do sistema de gestão de ativos deve estar em linha com a política de gestão de ativos e também direcionando as questões internas e externas, né? Então, o plano de manutenção que eu tenho dentro tem que refletir o que é questão externa e interna. Preço do dólar impacta em gestão de ativos? O preço do petróleo, do diesel, chinês chegando no Brasil com um navio de produtos de qualidade, vamos chamar diferenciada para ser polido, né? Então, como é que o plano de gestão de ativos atende os requisitos das partes interessadas? Né? Importante, interação com outros sistemas de gestão. Então, o que a ISO pede é assim, a ordem de serviço que vai ser gerada através do máximo, ela deve
ter interação com o sistema de gestão da qualidade, da segurança, né? Não tem aqueles clientes que pedem, cara, não dá para colocar aqui no job plan uma linha para o camarada bloquear o motor elétrico antes da intervenção? Então a ISO 55 pede efetivamente que isso aconteça, né? Tranquilo até aqui? Sistema de gestão de ativos. A ISO pede que a empresa, através da sua alta direção, estabeleça, implemente, mantenha e melhore o sistema de gestão de ativos, né? E que estabeleça processos. Está em destaque em laranja, porque assim, os sistemas de gestão de ativos pedem que você formalize os processos, né? Os processos. O que é processo? Lembra uma das primeiras informações que a gente falou? Que uma norma de gestão é uma maneira das empresas formatarem, formalizarem o seu conhecimento para obtenção de valor do ativo. Então, o processo, ele tem que estar formalizado, onde você especifica quais são os recursos, qual é a mão de obra, qual é a capacitação da mão de obra para executar aquela atividade que faz parte desse processo, quais são os recursos materiais, né? Quais são as instruções, os procedimentos, como é que é priorizado isso, né? Então, o processo tem que ser formal, né? Então, por mais que eu seja apaixonado pelo Máximo, o Máximo é uma ferramenta. O bacana, e isso é um dos fatores pelos quais eu gosto bastante, é que o Máximo entende isso como um processo, que existem transações e existem outros sistemas, outras bases de dados que já se comunicam com isso aqui, né? A gente vai falar um pouquinho depois sobre isso, né? O aspecto liderança, né? Liderança e comprometimento da alta direção que tem que ser manifestado aí através da demonstração, né, do alinhamento do sistema de ativos com os objetivos da organização. A liderança tem que prover os recursos para que os ativos sejam geridos e o sistema de gestão de ativos também cumpra a sua existência, né? A liderança também tem que comunicar a política, reforçar o interesse, os requisitos das partes interessadas, enfim. Bom, e aí a gente poderia ir embora, né? A própria política especifica que deve ser apropriada ao propósito da organização, né? Que mantenha aí a estrutura para a definição dos objetivos e que inclua o comprometimento, né? Então, parece ser um assunto bem maçante, né? Mas é só a formalização daquilo que, para que uma empresa continue existindo, né, cumprindo o seu propósito, a norma pede que você certifique, né? Ok? Ainda, autoridades e responsabilidades, né? Essa é bem bacana, porque se você não montar um processo legal, você entrega na mão do mecânico um cheque em branco. Vocês já pararam para pensar nisso? Então, aquele mecânico que vai lá no almoxarifado e pega um parafuso de 3/4, ele também pode pegar um componente de $50 mil, só porque ele tinha uma ordem de serviço, né? Então, essas questões, a ISO pede que você determina quem tem responsabilidade e autoridade para isso. E essas responsabilidades e autoridades têm que ser, além de atribuídas, comunicadas, né? Que, cara, você pegar um operador que sexta-feira, 3 horas da tarde, abre uma ordem de serviço, vem revisar a bomba porque eu vou ter uma produção pesada no final de semana, e essa ordem de serviço, por ser prioritária, cai na mão do mecânico, cara, você pode ter dinheiro saindo pelo ralo sem perceber. E achando que está fazendo um bom trabalho, né? A norma pede que você não só estabeleça, mas atualize o planejamento estratégico, né? Então, você tem que estar antenado. O sistema de gestão de ativos,
pede, né, alguém vai ter a responsabilidade de ficar monitorando quais são as questões externas que podem impactar a gestão de ativos. E qualquer alteração que efetivamente cause um impacto, isso tem que ser atualizado no planejamento estratégico de gestão de ativos, que é o plano de preventiva, que é o termo popular. Embora a gente saiba hoje que montar o plano de preventiva não é só preventiva, né? Na realidade, algumas empresas chamam de plano diretor de manutenção. A ISO chama de SEMP, Planejamento Estratégico de Gestão de Ativos. Ok? Assegurar aí que o sistema de gestão de ativos apoie a gestão de ativos e que ele represente ou garanta a conformidade com os requisitos da norma. Até aí, ok? De ISO 55. Se alguém quiser conversar um pouquinho depois, eu fico até a hora do almoço, mas a gente pode tratar desse assunto também, tá? Agora vamos falar um pouquinho de indústria 4.0, a gente vai ter uma abordagem bem parecida. Da onde começou, né? Então, a primeira vez que o termo apareceu foi na Feira de Hannover, em 2011. Para quem gosta de tecnologia, a Feira de Hannover é uma das feiras mais famosas do mundo, né? Uma das maiores talvez. Eu ainda não tive a felicidade de poder visitá-la. Mas enfim, foi lá que apareceu pela primeira vez o termo. E o governo alemão foi quem montou um grupo de trabalho para estudar o assunto, porque eles estavam preocupados com o que estava acontecendo com a economia americana e com os chineses. Né? Falei, cara, hoje a Alemanha tem uma posição bacana, mas o que eu preciso fazer para que eu continue numa posição bacana? Então, senhores, façam esse estudo para mim. Né? Aí, conclusões do grupo de trabalho. Né? A Alemanha é um líder global na fabricação de equipamentos. Né? Eu enxergo assim, né? Os alemães enxergaram assim. Tem um significativo nível de competência em TI e tem um know-how em sistemas embarcados e de automação. Agora, conclusão principal, né? Quer dizer, a Alemanha está posicionada de forma única para explorar o potencial de um novo tipo de industrialização, a indústria 4.0. O que é a indústria 4.0, não? Então, assim, parte do relatório lá que eles descrevem e justificam por que é a indústria 4.0, eles colocam a indústria 1.0 quando do advento aí da geração de vapor e da criação dos primeiros equipamentos movidos a vapor e água também. Então, a figura que me vem à cabeça são as antigas turbinas a vapor, as locomotivas, né? Então, isso aconteceu lá pelo final do século XVIII. E a indústria 2.0 foi quando do advento do motor elétrico e da distribuição de energia elétrica. Então, aí é que veio o indústria 2.0, porque começaram a proliferar as indústrias. A 3.0, a gente já vivia, eu acho que a grande maioria aqui já vivia quando ela começou a aparecer. Foi quando começou a aparecer a eletrônica e a área de TI, né? Começaram a sair os sistemas de controle pneumático, começaram a entrar os CCMs, né? Então, aí está a indústria 3.0. E o indústria 4.0, ele é caracterizado pelo termo que eles chamam de sistemas cyberfísicos, né? A gente vai ver um pouquinho sobre isso agora. Né? Então, quem são os sistemas cyberfísicos? São fábricas, máquinas e produtos inteligentes, né? Ou seja, que tem uma determinada autonomia. Então, sistemas de produção e armazenagem autônomos capazes de trocar informações autonomamente, iniciando ações e controlando-se. Opa! Como é que é? Robô vai conversar com robô? Que bacana! A IBM já sabe disso faz tempo, né? Ok.
sistemas de fabricação conectadas em rede vertical e horizontal. O que é isso? Vertical é assim, o sistema financeiro da empresa conversa com o sistema de produção, então tem dado do sistema de produção que vai para dado financeiro, o sistema de gestão de ativos, né, o máximo, conversando com o sistema de produção, mandando informação para o sistema financeiro retornando informação. Então, isso é o que eles chamam de integração vertical. E horizontal é, por exemplo, o meu nível de estoque de peças sobressalentes não xerifado. A base de dados está comunicando com o fabricante de rolamento, por exemplo, e o fato do meu mecânico ir lá buscar um 6207, um rolamento, o fabricante e o meu fornecedor já tomam conhecimento disso, porque os sistemas se falam, e já existe essa comunicação, uma ordem de compra gerada por esse camarada aqui, vai para lá, a ordem de fornecimento já sai, e o mecânico está saindo com o rolamento para ir para a área, para instalar lá no Mancal, e brincando, né? Mas 2 minutos depois já chega o fornecedor com a caixinha do rolamento para repor o nível de estoque. Tá? Então, comunicação em rede horizontal. Ok? O que o Indústria 4.0 vai permitir? Né? Requisitos individuais de clientes. Se a gente pensar bem, alguma coisa disso a gente já percebe no dia a dia. Né? Então, quando eu quero comprar um Fiat, por exemplo, e customizar a cor, é mais ou menos isso que eu vou poder fazer. Tá? Processos, veja que eu coloquei em destaque laranja, né? De negócio e de engenharia dinâmicos. Então, isso faz com que o processo seja mais dinâmico. Né? Tomadas de decisão otimizadas. Por que otimizadas? Porque você vai ter muito mais dados para te deixar confortável numa tomada de decisão. Se é você que vai ter que tomar. Muito provavelmente ela vai ser sugerida por um sistema inteligente com alguma regra de lógica. Né? Vão ser possíveis encontrar novas formas de agregar valor ao negócio. Novos modelos de negócios vão surgir. Né? Porque se você imaginar que alguém vai ter que fazer a comunicação, alguém vai ter que fazer o transporte, alguém vai dar uma contribuição, então muitos novos negócios vão aparecer. Da mesma forma que uma nova onda de inovações vão aparecer. Né? Tudo isso vem com a Indústria 4.0. Ganhos de produtividade e eficiência. Por acaso eu recebi ontem à tarde, num grupo de WhatsApp, um filmezinho da Vale, que estava mostrando uns caminhões. Eles não detalharam os sistemas, né, que estavam em uso, mas basicamente você tem caminhões autônomos sendo operados remotamente. Só por uma questão de segurança. Anteriormente, caminhões tripulados tinham uma restrição de velocidade. Eles podiam andar no máximo a 40 km por hora. Como os caminhões são autônomos, eles andam a 60 km por hora. Será que deu ganho de produtividade? Indústria 4.0. Opa! Bom, características. Falamos um pouquinho já da integração através das cadeias de valor. Né? Então, eu, cliente, meu fornecedor também se comunica comigo e ele também se comunica com o fornecedor dele. Né? Integração digital de ponta a ponta, né? De engenharia através de toda a cadeia. Tá? A gente falou também de integração vertical, esse slide está meio que repetido. Né? Então, o que é importante, o que é chave para a indústria 4.0? Arquitetura de referência padrão. Alguém aqui fala chinês? Ninguém? Então, no indústria 4.0, não necessariamente é o chinês que a gente vai ter que falar, mas o meu sistema
vai ter que falar a mesma língua que o sistema do chinês aonde ele está inserido, independente se ele é meu fornecedor ou é meu cliente. Né? Então, vai ser necessário o estabelecimento, eu não sou de TI, né? Mas você vai ter que ter arquiteturas que façam que os sistemas conversem. Né? Gestão de sistemas complexos. Cara, imagina como é que vai ser administrar, por exemplo, vamos brincar aqui, né? Um sensor de temperatura do ar-condicionado que está inserido nessa célula, fazer com que o fornecedor de rolamento do meu fan coil aqui do sistema de ventilação, cara, fica assim, é quase uma loucura, né? Imaginar o quão complexo vai ser administrar tais sistemas, né? Mas a gente não pode ter medo, né? Infraestrutura abrangente de banda larga para a indústria 4.0. Cara, se está tudo integrado digitalmente, a infra é pesada. Eu estava conversando agora há pouco com o Fernando, o pessoal da IBM, né? Algumas indústrias no Brasil já têm dentro da planta uma boa infraestrutura de TI. Cara, é banda larga, é dado que vai digitar, vai transitar daqui para lá, de lá para cá. Né? Então você tem que ter uma boa infraestrutura. Segurança e proteção. Bom, se os dados vão estar transitando por aí, opa, espera lá, saber que eu sou palmeirense, ok, que eu gosto de churrasco, ok, mas eu não quero que meu saldo bancário fique viajando por aí disponível para qualquer um, né? Então, os dados de pessoas têm que ser pensados do ponto de vista de segurança e proteção, né? De produtos também. Tem o aspecto de patente, de propriedade intelectual, né? Dados e informações, quer dizer, isso tem que ser pensado em administrar, né? Uma das características, né? Reorganização do trabalho de projetos. Quer dizer, até então, a gente tinha sob controle e sob a supervisão direta quem trabalhava com a gente. Com a indústria 4.0 e com a criação de novos modelos de negócio e com as inovações, as relações de trabalho vão mudar. Né? Treinamento e desenvolvimento profissional contínuo. Por quê? Porque todo dia vai ter inovação, todo dia vai ter negócios diferentes, formas diferentes de se trabalhar, coisas novas sendo desenvolvidas. Então vai ser um desenvolvimento contínuo. Né? Quadro de regulamentações. Né? Aqui, eminentemente, entra a questão trabalhista. Né? Então, a gente passou por uma reforma aqui no Brasil, né, recentemente, mas com o aumento da indústria 4.0, a sua penetração no mercado, novas situações vão surgir. Né? E, não sei se é chave, mas é talvez mais uma consequência, é que você vai ter uma melhor utilização dos recursos. Ok? Isso aqui talvez seja ou represente a figura mais conhecida que a gente vê por aí quando se fala de indústria 4.0. E aí fazendo uma ligação, né? Nós temos o IoT aqui no título do evento. Né? Então, está aqui. Eu diria que talvez a IBM seja uma das empresas melhor posicionadas para abranger o todo. Né? Então, hoje é possível pegar aquela temperatura de ar-condicionado e mandar para a nuvem. Né? A IBM consegue fazer isso. O que aquele dado vai ser feito com aquele dado, também a IBM consegue fazer, né? Através aí de computação na nuvem. E claro que a gente pensa num ponto singular, a gente não enxerga o quão valoroso é isso aqui, né? Até ontem a gente estava numa reunião com alguns consultores, a gente estava falando, cara, mas
impressionante como as empresas jogam dados fora. Né? Eu fui um cliente ontem, e cara, eu vou precisar fazer uma nova concorrência, porque eu preciso contratar um novo fornecedor. Eu falei, tá bom, o que você tem de história? Ele falou, cara, eu tenho desde novembro de 2018, que tinha para trás, cara, a empresa que estava aí levou tudo embora. Imagina o quanto de conhecimento e informação tinha naquela base de dados daquele sistema. Aqui em Mogi tem uma siderúrgica que também foi o mesmo problema que passou uma papeleira daqui perto de São Paulo, né? Tinha lá uma empresa prestando serviços, né, de forma integral, e ao término do contrato, por uma questão de cláusula contratual, os caras perderam anos de história de manutenção. Né? Cara, até dói o coração. Por outro lado, assim, lá tem valor, tem informação, é rica, é importante. Agora, se você não vai colocar uma estrutura para extrair valor dali, cara, então talvez seja melhor nem coletar dado, né? Mas enfim, Big Data com simulação é uma coisa que simulação é outra coisa que eu sou apaixonado, né? Então você pode projetar cenários do que vão acontecer, né? E acho que a próxima apresentação da IBM tem alguma coisa sobre isso, né? Mas com foco da manutenção preditiva, quer dizer, usando a base de dados que você coletou, você usar uma ferramenta com alguma inteligência artificial para te dar um suporte na sua tomada de decisão. Né? Que mais que eu poderia falar aqui? Rodou esses dias, também em grupo de WhatsApp, uma coisa bem bacana. Se você pensar numa impressora 3D, essencialmente o que ela é? Ela é um equipamento que deposita um material fundido na forma líquida, né? Em cima e se deslocando, digamos assim, em dois eixos, num plano horizontal e num plano vertical, né? Então tá, bacana. Esquece aquela barrinha de 1 centímetro que tem dentro da impressora que controla o cabeçote e coloca esse cabeçote aqui em cima de uma ponte rolante. Controla o movimento dela, né? O pessoal da Universidade do Canadá, os caras fizeram um barco com uma impressora 3D de 8 metros de comprimento, acho que 4 metros de altura. Essencialmente é a mesma coisa. Eu estou depositando um material fundido em cima e controlando o movimento dele. Então eu posso transformar uma ponte rolante numa impressora 3D? Pode. Né? Então isso é a manufatura aditiva. Claro que os caras brincaram lá na universidade, mas, cara, se tem professor que está preocupado com isso, é porque está enxergando oportunidade aí. Né? Realidade aumentada. Né? Estava dando uma olhada ontem à noite no material da IBM. Cara, vocês não sabem o que é você estar do lado de um equipamento e não ter a informação do ajuste que você precisa, de como resolver aquele problema, né? Então, é fantástico. A gente que está aí sempre eu gosto bastante do Instagram, porque é uma ferramenta bem simples, né? Então, de vez em quando, vem aqueles anúncios, né? Então, tem aquele telefone que você tira uma foto, ele parece transparente, né? Cara, isso é fantástico, cara. Imagina eu olhar para um motor elétrico e enxergar ali ele por dentro, ver os componentes, e aí dar um clique ou dois, né? Ou de repente até apontar o olho, né? Cara, eu preciso olhar o manual para ver a tolerância. Eu olho em determinadas telas e vou chegar na informação, mas tendo com o motor do lado, e aí eu acessei a informação, aqui eu já posso atuar. Eu fico imaginando qual o ganho de produtividade que a gente vai ter. Fantástico. Né? Então, enfim, aqui são 9 grandes pilares, né?
que eles chamam de tecnologias habilitadoras, que fazem parte aí do Indústria 4.0. Então, aqui é uma figura que a gente traiu, inclusive, do relatório, que mostra aí os sistemas cyberfísicos, né? Então, parece que esse aqui é o caminho que esse caminhãozinho está seguindo, mas na realidade a gente está representando o quanto de dado está sendo comunicado aqui entre fábricas, né? Marketing e vendas, né? Então marketing e vendas vai ter acesso aos sistemas de produção, aos dados, né? E vice-versa, e as fábricas se falando, enfim, dados sendo comunicado a todo momento, né? Então, como é que a gente enxerga? A ISO 55, ela pede que você formalize os processos. O Indústria 4.0 entra com a tecnologia, né? Então, o casamento dos dois, né, e eles não são concorrentes, eles são complementares, né, é que junto com nós, pessoas, vão criar a cultura do Indústria 4.0. Né? Tranquilo? Falando um pouquinho sobre nós, esse é o penúltimo slide. Nós somos a Max 5 Consultoria, eu sou o Sincock, esse aqui está o meu celular. Eu imagino que essa apresentação vai ser compartilhada com todos, né? Tá? E eu queria convidá-los a assistir o nosso canal no YouTube chamado Bancada Redonda, onde nós e o Paulo Walter do manutenção.net começamos há algumas semanas aí, e a gente fala sobre gestão de assuntos associados à gestão de ativos. Então falamos lá sobre a contribuição do operador à gestão de ativos, já falamos sobre gestão de serviços, contratos de serviços, falamos sobre tendências de gestão de ativos. Tá? A gente está começando ainda, tem algumas apresentações, mas convido vocês, a próxima sessão vai ser quinta-feira às 19 horas. Se vocês não puderem interagir com a gente, esses vídeos ficam no YouTube. Ok? É isso. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo espaço de vocês. Eu fico aí até a hora do almoço.